Boa noite, bom dia, para quem de dia, para quem de noite. Estamos nós aqui para falar sobre o Jim Morrison, o poeta, o artista, e que as portas se abram para que a gente possa trocar nossas ideias, fazer as nossas conexões, esse mar de fios. E eu gostaria de agradecer aqui os ilustres convidados, todos nós ilustres convidados, eu aqui, Meire Viana, Draulio Carvalho, Helder Modesto, George convidado, Rômulo convidado, todos bem-vindos. E eu vou abrir aqui com as palavras do livro do Marcel de Lima Santos, de Morrison, Poeta Xamã. Ele diz o seguinte: Morrison faz suas palavras dançarem e sorrirem, e comparando-as a uma quadrilha indígena, ele cria um ritual de palavras. Então é isso, né? O poeta constrói essa sua metáfora e nós, leitores, podemos ressignificar cada palavra. E não podemos esquecer do que o Jim falou em uma das entrevistas. A poesia não diz nada, ela apenas assinala as possibilidades, abre as portas. Você pode entrar por qualquer uma que lhe aprouver. Então, feito isso, dito isso, vamos nós embarcar nessa viagem, né? Porque as portas foram abertas. Vamos aqui. Tem muitas coisas para a gente falar, né? Por onde a Muitas. gente começa? Vamos nesse emaranhado, o Jim Poeta, tentar Para ver. começar, eu mudei o nome, né? O Nota título, sobre o olhar, sim. Notas sobre Olhar, justamente por causa desse livro aqui, ó. É, que é Notas. Aqui, ó. Uhum. Notas sobre la Vision. Então, se me permitem, eu acho que essa questão do olhar é muito pertinente. Por isso que eu acho que a arte, ela é atemporal. E quando você falou aí, Meire, da gente estar falando do Jim Morrison, na verdade, o Jim Morrison, ele é apenas uma porta para a gente ir para tantos lugares, porque abarca tantos lugares a poesia dele, o olhar, né? E eu, e eu trago aqui, para a gente começar, e para mostrar o quanto isso é pertinente e o quanto isso tem a ver com aquilo que a gente está vivendo, vivenciando no nosso país. E como que as pessoas olham para as coisas. Um olhar que, que tem a ver com aquilo que ele gostava de escrever, já que ele vê tudo como um olho, como uma câmera, já que ele fez cinema. E é esse olhar que, para mim, é o X da questão de buscar na poesia do Jim Morrison. E naqui ele começa dizendo aqui, mais ou menos estamos todos afetados pela psicologia do voyeur. Não em um sentido, em um sentido clínico ou criminal, senão em toda nossa postura física e emocional ante o mundo. Sempre que buscamos romper o feitiço de lá, da passividade, porque esse poema aqui está em espanhol. Nossas ações são cruéis e estranhas, e geralmente obscenas, como um inválido que se é esquecido como caminhar. Como você fala? E eu vejo como que, por exemplo, na política,
Se eu for levar isso para a questão da política, o que está acontecendo aí em São Paulo? É o olhar, como que as pessoas, como o voyeur, que olha para tudo que está acontecendo e quer ver o quê? Sentir o prazer do quê? Do espetáculo. O que importa é o espetáculo. O que não importa é o conteúdo, é a qualidade, mas a quantidade de coisas, de imagens, de, de tudo o que é lançado ali como espetáculo. Então, como ele diz aqui, nós somos afetados por essa, todos nós somos afetados por essa psicologia desse voyeur, que se esconde, e ele complementa embaixo, né? Olha só, ele complementa que se esconde em obscuridades. É o voyeur, é o miron, aquele que mira o pepinton, ou seja, o bisbilhoteiro, é um comediante oscuro, obscuro. A gente vê de como que a política virou uma comédia, a nossa vida virou um espetáculo, uma comédia, tudo vira meme. Esse olhar que a gente não leva a sério nada. A gente vê lá um candidato dando uma cadeirada no outro, e aí isso vira uma comédia, isso vira um meme. E a gente não vê toda a questão séria que existe por trás de tudo isso. Toda a obscuridade que existe por trás disso. Por isso que eu acho que quando a gente está falando de Dimorso, a gente está falando muito mais do que isso. Não é o Dimorso. E é por isso que eu escrevi o livro desmitificando essa imagem toda construída sobre o Dimorso. Tem que ir no James Douglas Morrison, tem que ir nesse além, além. E aí ele diz, continua aqui, fala da questão do comediante oscuro, obscuro. É repulsivo em seu obscuro anonimato, em sua invasão secreta. Olha só de como que os internautas se tornam esse voyeur em sua obscuridade, escondem no seu anonimato, na sua invasão secreta, está lastimavelmente ou lastimosamente só. A gente acha que os internautas ali é uma multidão, mas na verdade estão só. Se sentem só. É incrível isso. Essa questão do só, de como que muitas pessoas têm milhares de seguidores, seguem milhares também, mas estão só, em sua obscuridade. E aí, mas de maneira estranha é capaz, mediante esse mesmo silêncio e ocultamento, de a ser companheiro desconhecido de alguém dentro de seu campo visual. De como que em sua, então, obscuridade, ele se faz companheiro de uma multidão de pessoas que vão o quê? Seguir, que vão dar likes, que vão, em sua obscuridade, nessa arena romana, fazer isso ou isso para uma pessoa. É incrível isso. E aqui, terminando, de ser esse companheiro desconhecido de alguém dentro de seu campo visual. Esta é sua ameaça e seu poder. Caramba, isso tem uma profundidade tremenda, porque é na sua obscuridade é que tem a ameaça e ele tem poder. Então a gente vê isso de como que os internautas usam esse poder em seu ocultamento, em sua obscuridade, como que eles ameaçam a democracia, de como que eles ameaçam a privacidade de uma pessoa, como que eles ameaçam tudo com esse poder oculto. Caramba, então esse voyeur, esse olhar, por isso que eu mudei. Notas sobre o olhar.
Tá aqui, ó. Olha só. E eu acabei de colocar no chat aqui para vocês lerem 2 poemas que ilustram, inclusive esse segundo, que ilustra perfeitamente o que o Draulio falou. E a gente podia comentar sobre, né? Olha aí, jogando aqui no meio do redemoinho. O olho parece vulgar dentro de sua feia concha. Saia ao ar livre com todo o seu brilho. E esse outro poema: os olhos investigam, espreitam, mas também dominam. E parte dos senhores, os que detêm o poder, os que governam o país, os escravizam. O poder de nos cegar com imagens. E isso é de Exato. Morrison, gente. Exatamente. Olha aí, Helder, lembra Exatamente. desse poema? E está no Os Mestres e as Criaturas Novas. Caramba, sim, isso é muito pertinente. Eu acho que uma reflexão Muito, dessa, muito, muito. ela precisa ir além. Ela precisa ir além. É isso aí. Aí, no chat, para vocês verem os poemas. É. Os olhos investigam. Perfeito. Exatamente isso que o Draulio falou. E que o poder de nos cegar com imagens. É o que a gente está vendo. É o que a gente vê e que, na verdade, sempre existiu. Né? Mas deixa eu essa poesia tem tudo a ver com o estudo que o Walter Benjamin ele faz sobre o Baudelaire. Justamente naquela época, então, que Paris está passando por um processo de transformação, de pegar aquelas ruas estreitas, então destruir e fazer os bulevares, as grandes avenidas, e colocar o que de cada lado vitrines. E aqui eu separei então uma poesia do Baudelaire, porque isso aí tem muito a ver com o flaner, aquele que Sim, flana, sim. aquele que caminha por essa multidão, observando, olhando. Por isso que eu acho que o X da questão está aqui, ó, no olhar, de como que eu olho essa imagem. Então diz aqui, ó, eu sei que a maldição, a blasfêmia, o gemido, o êxtase, o grito, o choro, o TD1 final, por 1000 labirintos são um eco repetido, são para o peito humano um ópio divinal. É um grito repetido por 1000 sentinelas, ordem retransmitida por 1000 porta-vozes. É um acesso farol sobre 1000 cidadelas. É voz de caçador nas selvas mais ferozes. Com certeza, Senhor, o homem nunca nos dera testemunho melhor de sua dignidade que este ardente soluço a rolar de era em era e vem morrer aos pés de vossa eternidade. Parece, então, poxa vida, que a gente vive essa eternidade das coisas que não mudam. Então, assim, de como que os poetas denunciam isso, seja lá no século XIX, seja na época do de Morse, e agora a gente falando e trazendo isso para agora. O Walter Benjamin traz essa questão por o eterno agora, agoricidade, nessa agoricidade. Para ele, essa é a salvação da história. É essa rememoração, trazer toda essa questão para agora, para refletir sobre o agora. O que está acontecendo agora? Nós estávamos falando aqui sobre essa espetacularização de tudo, tudo. Nos Estados Unidos, lá, a tragédia, ela se torna o quê? Quadrinhos, ela se torna filme, ela se torna espetáculo. E aquela questão ali que se seria própria para uma reflexão mais profunda, ela acaba se tornando um entretenimento, um gozo momentâneo. Então, é aquela economia do gozo, de como se ganha em cima disso. E partindo disso, dessa espetacularização, não há como transformar nada.
Não há como mudar nada. Já que esses poetas, esses artistas vêm denunciando, né? Como eu coloco aqui no meu livro, né? Olha só, o Walter Benjamin dizendo, reluzentes em suas projeções, abre aspas, as exposições universais idealizam o valor de troca das mercadorias. Criam um quadro no qual seu valor de uso passa para segundo plano. Inauguram uma fantasmagoria a que o homem se entrega para divertir-se. A indústria de entretenimento facilita isso, elevando-o ao nível de mercadoria. Ele se abandona às suas manipulações ao desfrutar a sua alienação e a dos outros. O gozo dessa alienação. Olha só como que o Walter Benjamin traz isso, né? E mostra assim, se a gente quer realmente transformar alguma sociedade, aquilo, Romulo, que você estava falando, que está escrevendo sobre utopia e distopia, essa relação, então, nesse mundo distópico, que é necessário um mundo utópico, que esse mundo parece que morreu, essa utopia, e de como que a arte cai também numa questão de entretenimento, parece que ela esquece também dessa utopia e cai na questão do mercado, só mercadoria, da arte pela arte. Então, de Morso, com todo esse poema dele, ele traz, olha só, ele abre um leque de possibilidades da gente pensar um olhar sobre a sociedade. Sobre, olha aqui, Muito interessante, muito bom. Olha a aí, Vargas, civilização do espetáculo. muito bom. São indicações, né? É sempre bom para quem vai tá nos ouvindo, vai nos ouvir, essas indicações de leitura, né? Desculpa assim que Parte, eu falei muito, eu estava sufocado com essa questão do olhar e de como parte que daquilo. exato, de como que isso possibilita a gente, caramba, fazer uma reflexão sobre a atualidade do nosso país. Totalmente. Sim. Tá aí. Mas é o poder de nos cegar com imagens. Exato. Exatamente os governantes. Olha aí o poema do Jim. Né? Helder, você está conseguindo visualizar no chat? Tranquilo. Rômulo e Geórgia. É isso. A gente extrai muita riqueza da questão do olhar visto na poesia do Jim, né? E que realmente ela transcende. E ele ainda faz uma análise mais transcendente ainda quando fala do terceiro olho, né? Glândula pineal. Então, são muitos olhares, são muitas visões, né? Dentro da perspectiva na perspectiva da poesia do Jim. E é isso. E ele coloca isso como se fosse assim para provocar novos sentidos. Porque o olhar é isso, ele provoca também, ele causa ambiguidade, ele confunde, ele distrai, ele pode até manipular, o mais louco, né? Manipular, né? Manipular, porque o olhar também manipula. Então é muito louco isso, e ele joga tudo isso na sua poesia para mostrar que é isso, o mundo é isso. É feito dessa troca de olhares, o olhar fulminante, o olhar conjecturando imagens, né? Ele até fala no poema dele, conjecturando imagens, como se fossem, sei lá, objeto de troca. E é isso, tudo parte do olhar. O olhar é o início, é o princípio de tudo. É o princípio de qualquer relação, ou é o olhar, né? Pelo olhar se aproxima, você dialoga com o olhar, né? O olhar aproxima, o olhar repele, o olhar pode atrair, o olhar pode, né, causar repulsa. Ele tem vários significados. E vai falando disso, né? E de como tem essa função provocativa. Quando ele diz aqui, ó, de hacer-se companheiro desconhecido de alguém dentro de seu campo visual.
essa questão dos seguidores, essa questão do campo visual, da projeção visual, de como uma pessoa projeta a sua visão e as pessoas seguem aquela visão de forma cega. As pessoas que ficam na obscuridade, esse voyeur que observa, né? E aí então ocorre uma identificação com esse campo visual, com essa questão. O que as pessoas buscam hoje? O que mais buscam hoje? O anti. É o antissistema, é o anti-político, é o anti-intelectual, é o anti. Cria-se esse campo de visão. Vocês podem ver que as pessoas que possuem mais seguidores possuem uma visão assim. E elas ficam projetando. Eu vi o político lá, não vou falar o nome dele, ele citando um chavão, de outro pensador, de um outro campo visual. Ele seguindo um outro campo visual, de forma cega, totalmente cega. Porque ele falou assim, sobre a questão cultural, do marxismo cultural, de como que o marxismo cultural estava dominando, manipulando o imaginário. E aí a gente sabe, quem estuda sabe de onde que vem esse campo visual. Né? E de como segue. Provavelmente essa pessoa nunca leu sobre isso. Nunca leu. Mas ela está projetando, ela está seguindo um campo visual de forma cega e está tendo seguidores seguindo esse campo visual cego. São cegos guiando cegos e todos estão indo para um nada. Lembrando do Saramago, um ensaio. E são nihilistas porque eles estão querendo desconstruir um mundo, vão tentando desconstruir um mundo para construir algo obscuro. Olha aí, Draulio, você falando, me lembrei, bati logo o olho aqui bati o olho nesse poema do Jim, o famoso. O olho é uma boca faminta que se alimenta do mundo, arquiteto de mundos de imagem, em competição com o real. Existem planetas gêmeos no crânio. O olho é Deus, é o mundo, pois tem seu próprio Equador. É. Eu acho que vocês citam esse poema no livro de vocês, não? Sim. Tá no livro. Mas isso tem uma coisa a ver aí, essa coisa do olho que vê tudo, o The Big Brother, 1984, a questão da onisciência, a questão daquele que vê tudo. Sim. Isso traz uma religiosidade que as pessoas não têm nem noção. Também, o olho é Deus, é o mundo, pois tem seu... Exatamente, ali tem essa coisa da manipulação. É o feitiço da imagem que o de Morse fala aqui. Né? Então, a gente é inundado por essas imagens e a gente não tem noção do que está por trás. Então assim, a gente que estudou ali o de Morse, a gente sabia que ele estudava o Jung, ele estudava o Joseph Campbell, ele sabia sobre os arquétipos. E ele está falando de arquétipos. Sim. E o que é esse olho que tudo vê? E aqui, olha só como ele traz aqui, só para complementar isso aí, o Meire, olha só. Não há casa de vidro, as sombras são desenhadas, a vida real começa. Algumas atividades são impossíveis de fazer no ar livre. E esses acontecimentos secretos são o jogo do voyeur. A busca
com o seu exército de miríade de olhos, ó, caramba, as redes sociais, a miríade de olhos, aqueles que É, tudo vê e não vê nada. É a uhum, religiosidade, é a questão religiosa que está por trás, e que é é, por isso que preenche o vazio das pessoas, porque é, tem uma religiosidade por trás, né? Mas é, olha só o que ele diz aqui, ó. Como a noção de uma criança acerca da deidade que tudo vê. Olha aí, que somos tudo crianças bem. que então enfeitiçados pelas redes sociais e achando Totalmente. ali que uma pessoa está vendo tudo, que ele tem uma relação com uma deidade. E o mundo Tudo, todo está tudo ali, né? O mundo todo gira isso. diante dos seus olhos numa tela É. de celular. E aí ele pergunta aqui, tudo? Tudo? Pergunta a criança. Sim, todas as coisas respondem. E se deixa que a criança se arregle ou se sinta bem com toda essa intromissão divina. Caramba! Esses coaches, essas pessoas que estão ali na mídia, todas essas pessoas, é como se fossem deidades. São pessoas como se estivessem no Olimpo. Ah, eu quero ser como elas. E aí É, acaba sendo conduzidas. E aí ele continua aqui. El voyeur é um masturbador. É o espelho, sua insígnia. A janela, sua presa. Caramba! muito. E ainda tem outra para complementar, Helder. O olho é a luz em repouso. Criamos luz no olho? É luz nossa ou do universo? Paradoxo. Esse. É. Impressionante, né? É essa visão, essa imagem do que é nosso, ou do que é o que a gente constrói, ou é o universo que constrói por nós, né? Então, enfim, toda a questão da manipulação das imagens. Fala, Helder, porque o Helder demorou tanto a entrar e eu não estou nem deixando ele falar. Fala aí, Helder. Acho que não está deixando. Não, tô ouvindo vocês falar. Mas falaram muitas coisas, né? E, nossa, por onde começar? Mas, assim, eu gostaria de começar por aquilo que já o ele colocou o livro, Citações do Livro, o Lord as New Creators, as novas criaturas. E, o Grande citou os problemas da política e toda essa questão que leva sempre àquilo que é fundamental. O Morrison refletia muito sobre essa questão. Aliás, ele era um ponto nevrálgico no pensamento dele, era essa situação dos indivíduos assumirem aquela posição ontológica. A liberdade, quando se quer falar de liberdade, só tem um caminho para evitar maiores dilemas, né? Ele coloca essa questão que você está falando aí, Braulio, que vem do livro, né? Aliás, esse livro dele, ele tem uma entrevista que ele concedeu em 1970, e as perguntas eram feitas sobre o livro. E ele já deixou claro assim que ele disse o seguinte, eu até anotei aqui, ele colocou assim, olha, a pergunta era assim, Dinho, há uma linha em seu livro de poemas que diz que a divisão dos homens entre atores e espectadores é o fato central do nosso tempo. Ele falou isso, eu estava preocupado naquele livro, olha só, eu estava preocupado naquele livro com o fato que a maioria das pessoas se sente completamente vazia e impotente. E acho que todos sentem que os eventos estão acontecendo sem o conhecimento ou controle. Decisões são tomadas por você sem as quais você nem não tem participação alguma. Então, ele depois vai falando que o establishment
os velhos sistemas de governar as pessoas e as atitudes morais. São esses quadros que formam desde o advento da civilização na Suméria, que continua até hoje, segundo ele. E acertou na mosca. Porque é isso que nós estamos sempre sendo controlados. E o resultado desse controle, ele tem uma cadeia imensa de consequências. Elas se desdobram em muitas coisas que nós julgamos que vem de... A gente não observando bem, pensa que elas vêm de fora. Mas tudo é uma questão de dominação. Elas influenciam de todas as formas. E ele vai falar depois no livro dele, esse livro de poesia dele, né, Os Lords, e os Lords é justamente para refletir uma questão nietzschiana, né, ele pensa a partir de Nietzsche, né, a superação desse domínio. Essa dominação é uma questão muito difícil porque ela encontra muitas barreiras para a gente falar. A gente, quando quer falar de dominação, a gente parte para muitas questões. Temos que derrubar o poder. Temos que ir para esse partido, né? Eu já fui militante, sei como que é. Militante da esquerda, né? Quando eu estava lá em Marília. E era muito bom. E a gente aprende muita coisa. E a gente vai descobrindo como é difícil a libertação. A libertação, a gente está sempre pensando em libertar. Então, surge, de tempos em tempos, vai surgindo os modos de a gente pensar como se libertar e libertar os outros. Mas acaba que caindo sempre numa armadilha, como a gente pensa numa libertação, derruba o poder, mas a gente vai erigindo de novo um novo poder. E esse poder, ele não estabelece a liberdade que nós almejamos. Então, a gente programa, a gente tem uma recorrência, fazer a utopia. A utopia é justamente isso. Pensar alguma coisa, né, esse lugar nenhum que não existe, fazer com que eles venham a existir. A luta humana é sempre essa, né? É um quadro geral assim que a gente tenta imaginar como sair disso. Mas no que eu queria chamar a atenção dentro desse quadro, para não ficar muito longo, é que quando o Morris está citando a questão essa questão da dominação, ele acredita isso sempre qualquer dominação, não só um sistema que faz o domínio, mas as pessoas. Aí é radical na questão. É o domínio que as pessoas... a questão não é só a forma de dominação, mas é a aceitação daqueles que daqueles que vão nos dominar. Sem você ter a dimensão do que está sendo dominado, você não tem como se livrar da dominação. Só pode se livrar da dominação tendo consciência de que é dominado. E como que é feita a dominação? Existem vários meios. Aí a gente precisa tomar consciência deles. E não é uma coisa panfletária de momento de eleição ou de qualquer envolvimento com agremiações, a não ser que elas sejam tenham um profundo caráter de aprofundar as questões, fundamentar todas as questões que colocam em jogo essa situação de domínio. Então, essa questão é muito importante. Aí nós precisamos pensar uma série de questões. Uma delas, a política, Morris citou belamente a política, a reflexão que ele tira do Reich, William Reich, né? Ele vai chamar os políticos eróticos. Eu estava pensando ali em Reich. Então, essa forma de dominação, ele queria oferecer o quê? Um partido? Não. O Morris estava pensando em um número grandioso de pessoas para se libertar disso? Também não. Então, como é uma forma de libertação que o Morris estava pensando? Ele estava pensando numa forma de libertação, primeiro, que era aquela que vem da tomada de consciência daquilo que é a liberdade. Mas o que é livre? O que é a liberdade? Então, ele mesmo colocou isso numa entrevista, dizendo: as pessoas falam de liberdade, mas a liberdade é o último item da lista que as pessoas procuram, porque, na verdade, elas não confrontam nada que a liberdade.
na verdade, ela segue muitas coisas, mas não toca na realidade, que é essa realidade da qual elas fazem parte todo dia. Aí, nisso, fica difícil a gente dizer, pô, mas e aí? Aí ele parte para a arte, para dizer, olha, vamos para a arte, porque é o que, já que ele não pode fazer um discurso político no sentido tradicional, então vamos para a arte. E como é que eu exerço a liberdade? Aí ele, claro, ele vai falar da mesma situação, mas em termos de arte, né? É que a arte torna, para ele, a reflexão de Morris é que a arte torna-se política quando ela estiliza a existência. A estilização da existência é quando nós temos uma política, uma estilização. Ou seja, sem essa maneira de pensar a vida como arte, não tem como você dar muito espaço, porque toda vez que você dá espaço, você tem que pensar. A arte, ela não tem ela não tem um mentor. Ela não tem uma figura que é guia. Ela não tem ninguém para dizer, não, vamos para a arte. Não, a arte, você pode encontrar essa resga de luz da liberdade por meio da própria esterilização da existência. Né? E cada vez que você faz essa esterilização da existência, você afirma a própria modo de vida, você tem uma vida mais potente. Uma reflexão que traz de Nietzsche é a potencialização daquilo que torna você mais forte, alegre, né? Vivaz, porque a questão da alegria, é uma das questões fundamentais na filosofia, na política, né? Porque ela vai em conta daquilo que o Deleuze dizia, né? Que os poderes estabelecidos têm a necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos. E o que é mais? O que está acontecendo? Vocês falaram aí do Brasil, né? Você vê na Folha de São Paulo o número de suicídio que está acontecendo entre os indígenas e não indígenas cresceu muito. As pessoas se matam. Por quê? A tristeza. Há um tipo de domínio que ele não aparece, parece que ele não aparece para as pessoas, mas ele está fazendo. Ele está fazendo um imenso ele está cercando as pessoas de uma maneira, de uma violência simbólica que não aparece. Não é porque ninguém está usando as armas necessariamente para imprimir nessas pessoas um tipo de intimidade psíquica que leva a elas a terem esse quadro de isolamento e elas começam a ter, aparecem nas notícias, como essa que apareceu na Folha de São Paulo, 50% dos paulistanos vão votar porque não tem como deixar de votar, mas eles não têm preferência, eles estão desiludidos com a política. Então, há um tipo de domínio. Por que nós não libertamos disso? Existem os dominadores dessa situação. A dominação econômica é a principal delas já começa, né? Porque você tem aí o quê? Você tem toda aquela que é a necessidade, em filosofia chama liberdade e necessidade, é um termo muito presente, né? Já que ninguém vive fora dessa necessidade. Então, toda vez que você cerca um cerco em torno de liberdade e necessidade, você domina. Percebe? Aí o Morris, para finalizar aqui, para não ir mais longe, o Morris está propondo um despertar dessas consciências por meio da esterilização, uma política que ele queria, uma política mais de esterilização, esse nome assim, até muito, estilização da vida, né? É uma estilização da vida, ou seja, você tornar-se cada vez mais consciente não só daquilo que você recebe, mas você produz em si mesmo um tipo de existência a partir daquilo que você, como eu diria aqui, algo que é construído o tempo todo. Você não precisa receber dos outros
você não precisa ir a qualquer lugar, um partido, qualquer outra agremiação qualquer, para saber aqui o que você precisa, né? O que você, diria assim, aquilo que liberta você. A arte proporciona isso. A arte é a libertadora dessa situação. Então, Morse diz assim: eu ofereço imagens, conjuro memórias de liberdade que ainda podem ser alcançadas. Ele remonta sempre a um tempo que é aquele tempo que nós já conversamos muitas vezes, é o tempo mítico, né? É o tempo dessa memória que nós é sempre presente, aquele que Jung chamou de inconsciente coletivo, e você encontra todas essas memórias de uma liberdade que está no inconsciente, que nós já conhecemos. Acontece que a gente vai perdendo essas memórias, né? Através da aceitação de diversos modos de organização que vem da organização social por meio de diversas influências que você recebe, a tal ponto que você esquece. Aí chegamos naquilo que Heidegger dizia: a crise do homem ocidental é a crise do esquecimento. O homem esqueceu-se que esqueceu dizer. E no esquecimento o homem não encontra nada, a não ser a desolação, o medo, o tédio e o vazio. Esse é o Heidegger dizendo. Né? Essa é a questão. Então, se o homem não encontra algo que lembre a ele, o Heidegger está falando do ser, né? O ser, nós esquecemos. Nós esquecemos. Assimilamos tudo numa sociedade massificada, na cultura de massa, mas não conseguimos despertar para o ser, aquilo que está aí. O ser é aquilo que nos toca o tempo todo. Você não é tocado, mas as coisas te tocam, mas você não sente sendo tocado, porque é impossível você não ser, as coisas não estarem aí, você não, e elas não atingir você. O problema é que você não sente. É um problema, é aquilo que Morse dizia no poema dele, né? Virá o tempo em que somente com teatro meteorológico reviveremos a sensação da chuva. Ou seja, você já não sente mais nem isso da natureza, que é aquilo que Heidegger dizia, né? O Heidegger estava apelando para a natureza, né? Aquilo que nós não percebemos, mas não sentimos. Daí que estamos destruindo a natureza. Não há como sentir mais. Aí o Morse fala nesse poema que virá o tempo em que somente com teatro meteorológico reviveremos a sensação da chuva. Ou seja, é preciso fazer um teatro para você dizer, puxa, agora vendo esse teatro, parece que agora eu sei como é sentir a chuva, né? Quer dizer, o cara não experiencia isso na vida. Ele não sente. É o problema do sentir. Ele não sente. Daí que esse despertar para todas as coisas não é um pedacinho da lá na política, outro pedacinho que está na religião, outro pedacinho que está nas influências. É uma totalidade que o ser humano deveria viver, integrar-se totalmente nesse sentir, nesse perceber, nesse ser que está em todas as coisas, como dizia Heidegger. Daí que o Heidegger, quando estava velhinho, ele foi morar numa cabana e começou a escrever poesia. Ele que escreveu um livro difícil pra caramba, né? Muito poético, e ele começou a escrever poesia. Ele volta para os gregos antigos, ele dizia: os gregos, sim, os pré-socráticos, estes sabiam tudo que nós precisamos saber e que está perdido, mas eles podemos recuperar isso dos antigos poetas gregos. Ele tinha os pré-socráticos lá, Tales de Mileto, né? Anaximandro, Anaxímenes e, Parmênides, Heráclito. Para ele, eles são os grandes poetas da antiguidade que sentiam a vida. O próprio Parmênides dizia que a poesia, a verdade para ele, foi revelada pelas musas. As musas revelaram para ele através de uma carruagem. As narrativas dos poetas, dos filósofos antigos, eram divinamente inspiradoras, né? E o Heidegger se voltou para eles para dizer: eles sentiam o ser. Eles nos apontaram: aquilo é o ser. E o nosso tempo, mas como é o nosso tempo? O Heidegger dizia: é o tempo do esquecimento. O homem esqueceu-se que esqueceu. E nesse esquecimento ele não encontra nada. Daí que o Morse vai dizer aqui na entrevista que estamos
que dentro disso, o livro dele reflete esse vazio, essa impotência, esse vaziozão que não adianta você recorrer a uma parafernália de coisa se você não sente nada que isso que te toca, como ele vai dizer mais na frente na entrevista, né? E no livro dele. Não vai adiantar nada se você não se sente tocado por aquilo que é poroso na sua vida. Todas as coisas são porosas. Você precisa sentir. Sentir isso é despertar essa política que ele dizia, né? Essa política no sentido da estilização da vida. É algo que esse sentir, ele desperta outras, aquilo que estava obnubilado, né? Então você desperta isso, você diz, puxa, agora eu compreendo o que é a realidade. Agora eu compreendo o que é liberdade. Essa cadeia, esse processo, como o Nietzsche propunha e que o Morrison queria fazer no palco, ensinando, ele dizia, aqui eu conjuro imagens, né? Conjuro imagens, memórias de liberdade que não pode ser alcançado. Ou seja, ele estava se servindo da arte para provocar nas pessoas aquilo que elas ainda, ele achava que essas memórias, por meio da arte, poderiam despertar as pessoas para que ela alcançasse. Daí que os shows dele estava sempre lá gritando aquela palavra, dizendo, wake up! Ninguém nunca vai ver um show onde que o artista chega e fala assim, estão todos aí, a cerimônia vai começar. Mas ninguém nunca falou isso num show. Aí na frente ele fala, wake up! Dá um grito, né? Ou seja, ele está provocando, acordem. Aqui é um cerimonial. Vai começar. Não se trata de um showzinho de mero entretenimento. Mas aqui é como um processo alquímico que vai unir todos os pedaços, como ele disse na entrevista. A tentativa nossa é de unir tudo aquilo que é fragmentado, que se fragmentou para que se una naquele momento do show, em que as pessoas sintam isso e voltem para casa e pensem naquilo que elas mesmo, como fragmentado, possam reunir esses pedaços e se sentir integrada de novo. Eu acho isso maravilhoso. É um processo, é uma proposta artística, com visão de quê? De realidade, com visão de quê? Do ser, daquilo que nós somos. Esse processo todo se dá desta forma. Portanto, ela é aquilo que nós podemos, não é o que você absorve num partido. Eu conheço partido porque já militei, sei como as brigas são enormes, né? Porque cada um é um universo, como dizia Raul, isso vem da alquimia, vem de longe, né? E é isso mesmo, cada um é um universo. E cada um tentando fazer com que todos vão para esse lado, depois esse vai para esse lado. E esse, mas como é que fica o seu universo? Você teria tanto a apresentar e sentir e ver, né? E sentir esse ser, perceber o ser, né? Então, há mais coisas aí que a arte de Morrison propunha isso. Propunha isso, ele tirou isso tudo, claro, ele tinha uma cultura muito grande, aquela, como é que é o nome dela? Ela é professora na Universidade Americana, lá, ela é muito famosa, ensaísta, professora. Morrison foi um erudito, porque ele tocou em muitos assuntos desta natureza. Daí que a liberdade, para finalizar aqui, e a libertação passa por tudo isso, por essa compreensão que ele chamava dos sujeitos, das pessoas, né, que no estado que elas se encontram, dizer, nesse vazio, nessa impotência, não há mudança. É um vazio muito grande. Né? Esse vazio que possibilita ter um marçal da vida aí, né? É esse vazio que possibilita você ter uma decepção tão grande na capital, São Paulo, que você, pela primeira vez, as pessoas estão completamente assim, desanimada com os políticos. Os caras que aparecem lá, marçal, o outro dá uma cadeira. Uma coisa assim, hilária, né? Ou seja, o que é isso? Mas é uma espécie de brincadeira da vida, né? Só entristece mesmo. Daí que é preciso uma revolução desta natureza. Né? Essa revolução que ele propunha, o Morrison propunha uma revolução, mas ele percebeu depois
que ela não, eu nunca fui o primeiro a ter percebido isso, mas é que ela não ia acontecer em termos de massa. A evolução não em arte, né, esse tipo de chegar para a população, apresentar todas essas memórias, imagens de liberdade em termos de arte, né, poesia, teatro, dança, filosofia, mito, história. Ele não ia conseguir isso. Ele percebeu. Por quê? Porque você libertar as pessoas em termos massivos, usando toda essa arte que ele propunha, essas imagens, não são poucos. É tanto que ele depois percebeu, os shows para ele estava muito chato, porque ele olhava assim, eu me vendo num palco, eu perceberia isso. Ele, isso vai encher o saco dele, porque o que ele está propondo é belo demais, é bonito e importante, mas em termos de massa, não vai. Não vai. E é interessante. Pode terminar, Eldo, pode terminar. Então, para concluir aqui, para não ficar mais longo, porque eu pensei que ia ficar. Para concluir isso, a libertação vem dessa tomada da posse do sujeito por si, consigo próprio, que ele entenda que ele é uma unidade neste mundo, que ele é uma singularidade irredutível, que ele é um ser e que ele pode não só compreender isso de si próprio, como fazer todos os esforços para que ele compreenda primeiro ele próprio, como sendo essa unidade, esse princípio de individuação, como está no Nietzsche, né? Na filosofia, né? Que é fácil de entender, não é nada. Está em Jung, está em Freud. Essa individuação, a necessidade de você, urgente de você ser uma pessoa independente, ou seja, consciente da sua própria singularidade, é que você faz com que você tome consciência das demais situações que envolvem a existência. Fazer isso em termos de massivo é um problema muito sério, né? Em termos de que o Morris tentou. Né? Por isso que o Nietzsche dizia, e o Morris copiou isso no livro, quase que copiou, ele era muito criativo, através de uma frase, ele fazia dele próprio. O Nietzsche dizia na frase dele, né, que parecemos cada vez mais pequeninos aos olhos daqueles que não sabem voar. Morrison, no livro dele, fala isso parecido, né? Também. Então, uma frase muito bonita, está no livro Abismos, acho que é um abismo, onde ele vai falar de que aqueles que não. Algo, eu não lembro aqui direito, mas ele dizia: aqueles que não procuram, estão muito atarefados e não procuram um outro mundo, uma outra realidade. Né? Ele está copiando Nietzsche aí, qualquer outro. Eu esqueci agora desse poema belíssimo dele. Ou seja, aqueles que não se aventuram a viver a própria existência de uma maneira singular, para compreender isso. É a compreensão disso é que liberta a pessoa. De outra forma, ela não virá, porque você terá que recorrer ao quê? Aos mentores que estão aí da política, seja em qualquer outro lugar. Mas e você? Né? E você? Espectador. Espectador. Espectador, exato. Que aplaude ou vaia. Que aplaude ou vai, né? Exatamente. Os espectadores da vida, espectadores da Que história, faz né? assim ou assim. Percebe? Mas, ah, felizmente, a arte é uma coisa fantástica. O Nietzsche dizia que a arte nos potencializa. Ela que dá essa potência da vida. Toda vez que nós nos emergimos da arte como uma estilização da vida, nós ganhamos força e alegria. Ao contrário daquilo que dizia Deleuze, né, que dizia os poderes estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para nos tornar escravos.
É só uma libertação dessa forma. Nisso, o Morrison era excelente para refletir. Ele colocou muitas imagens, como ele disse, e recorrer a muitas memórias de liberdade que ainda podem ser alcançadas. Se você procurar, ele realmente, onde ele buscou, está aí. É como um inconsciente coletivo de Jung, está aí. É só com uma consultadinha nessa biblioteca do universo, você dá umas folheadas nela, você diz, poxa, que maravilha, é aqui que as correntes serão quebradas. O problema é que nossos sentidos se distorcem nessa realidade aí, e por isso que eu disse que o olhar, ele é essencial, é fundamental, de como nós olhamos as coisas. Eu vou ler aqui só o final de uma poesia do Nietzsche, que traz essa questão que acho que é importante. Você falou aí do nada, do vazio, do nihil, do niilismo. E por que que essas pessoas se sentem nesse vazio? Sentem esse vazio? E sentindo esse vazio, se tornam, então, como eu falei, anti isso, anti aquilo, anti tudo, antissistema, e não sabem nem o que que é isso, o que que significa isso. Porque nós somos o próprio sistema, né? Como diz lá o Paulo Leminski lá falando, fazendo um paralelo lá do labirinto do Minotauro. Nós somos o Minotauro. Nós somos o sistema, né? Então, é, diante disso, aí o Nietzsche terminando aqui. Agora, entre dois nadas, encurvado, um ponto de interrogação, um mudo enigma, um enigma para aves de rapina. Elas já te solverão. E esse solverão aqui tem muito a ver com isso que você falou, Helder, da alquimia, questão alquímica, solve et coagule, essa questão de dissolver, que tem a ver com a questão dionisíaca. É dissolver, se aniquilar. A questão que ele trazia, então, como uma cerimônia, um ritual, era um aniquilamento. A questão dionisíaca, ela se aniquila, é uma força de dentro que se aniquila, mas ela precisa de Apolo para individualizar, não no individualismo e narcisismo que a gente vive. É a individuação. É por isso que Apolo e Dionísio se complementam, não são oposições. E a gente se perde nessas imagens, porque nossa mente, nós fomos educados num contexto de dualidade. Sim e não, bem e mal, Deus, diabo, esquerda, direita. A gente só consegue enxergar dessa forma. Então esse solvente coagula, então de se dissolver para criar uma outra consciência, uma outra possibilidade, uma outra via. Por quê? Elas já te solverão, já tem fome de sua solução. E essa solução aqui, entre aspas, tem muito a ver com a questão de solubilidade, de se dissolver, de se tornar solúvel, de se tornar com uma consciência que se adapta às questões, que consegue perceber, porque uma consciência rígida, ela não consegue perceber, porque ela tem que ir nos entremeios, entremear. Ela tem que ser como a água e nos buracos. Não temer os buracos. Como diz numa poesia também do Dimor, desses buracos, dessas fendas, enfim, já esvoaçam em torno de ti seu enigma, em torno de ti enforcado. Ó Zaratustra, conhecedor de si, carrasco de si. Acho que essa questão é fundamental. Por isso que essa visão, esse olhar poético, esse carrasco de si, é justamente aquele que consegue se aniquilar, né? Se misturar nessa universalidade. É a visão dionisíaca. É se colocar no lugar dos outros, por isso o ator. Aquele que se coloca no lugar dos outros.
tem empatia. Esse que se aniquila, ele se coloca no lugar dos outros. Aí ele tem consciência disso, desse universal, mas tem consciência também de si. É a individuação, é a questão apolínea, né? Então, isso é muito complexo, né? E como nós estamos presos sempre numa contradição, num paradoxo. E aí, como a gente não entende isso, a gente não tem uma educação que vai lá atrás da linguagem mitológica do ser e do não ser, que o não ser participa do ser, a gente fica preso nos dois nadas. Muito interessante, Draulio. E assim, né? A gente tocando sobre falando sobre a visão e que acaba tendo são os paradoxos, né? Das formas de ver. E é isso, acaba chegando nesses contrastes. Apolo Dionísio, dia-noite, vida-morte, são os opostos, né? E aí a coisa fechou bem direitinho aqui, né? E a gente vai falando do olhar e acaba concluindo, confluindo nossa conversa exatamente nesses paradoxos que fizeram a cabeça do Jim, né? E que de todos nós, né? De todos nós. Eu queria finalizar, porque eu acho que já está acabando aqui também. Se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, eu queria finalizar com um poema. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu poderia falar só uma frase que tinha pego dele aqui, e que cabe bem no que o Draulio estava falando, e até que o Waller comentou também. É só uma frase, a única obscenidade que eu conheço é a violência. E aí eu poderia, não é só a violência do que a gente viu acontecer lá naquele debate, ou a própria violência do debatedor, a violência verbal dele, de atacar todo mundo para ver se alguém revidava daquela forma, né? Ele esperava um revide, ele queria o revide, né? Ele queria aquela violência contra ele para que os espectadores pudessem botar mais holofote sobre ele, certo? Sim. Então ele queria aquela violência, mas não só essa violência que aí, como o Saramago fala, que a única violência que ele conhece é a fome. A pornografia não é obscenidade, na verdade. O que é obsceno é a fome. A fome é uma violência, é uma forma de violência, como tantas outras formas de violência que a gente tem na nossa vida e que a gente vê acontecendo. E tudo isso está ligado também. Todas essas violências, essas obscenidades, né? A fome, a guerra, esse debate idiota que a gente está tendo na política, que não vai levar a nada a não ser likes e dislikes, né, como o Braulio falou. E isso tudo está no pensamento do próprio Morrison, né, que fala que a violência é a obscenidade que ele conhece. E é a obscenidade que a gente vê e vive ela e tenta transformar isso em piada. A gente ri dela, né? Que no fim não sobra muita coisa para a gente também, que é espectador. A gente ou ri ou chora. Então a gente escolhe chorar ou rir. Né? Então a gente escolhe rir dessa o que nos resta, né? Se não rir. O que nos resta se não rir, né? Sim. Enquanto indivíduos que estamos ali assistindo essas cenas obscenas, né? Então só resta a gente rir, dar risada e fazer piada em cima delas. É o bufão, né? Está sendo. Sim. O espetáculo do Tá ligado? E foi uma frase que eu peguei aqui aleatória até antes de começar a live, eu tinha deixado aqui aberta. E aí o Draulio falando sobre aquilo ali, depois o Helder comentando também em cima disso, e bateu com o que a gente está vivendo nesse exato momento, né? É louco a gente pegar essas coisas e ligar elas ao nosso tempo, ao nosso dia a dia, e ver que está ligado com o que o Jim Morrison falou lá em 1970, 60 e pouco. E isso é louco de pensar, né? Como tudo continua ligado e vai continuar, né? Exato. Nós vamos continuar destrinchando essas ligações, tentando tirar dessas ligações o que pode melhorar para a nossa vida. Isso.
É isso. E aí a gente fecha aqui com... Grande desafio. Podemos fechar com a frase, a máxima de Morrison, outra máxima. O espectador é um animal moribundo. Eu queria agradecer a vocês. Alguma coisa mais a acrescentar? O horário já está meio tarde. E é isso. Que bom, né? Demorou um pouquinho, mas foi super válido. Faremos outra depois. Faremos outras. Valeu a pena esperar. Valeu a pena. Foi difícil, mas deu, né? Muito aprendizado, e aí fica gravado para a gente depois postar. Boa noite, rapaz. Obrigado, Rômulo. Obrigado, valeu, Jorge. obrigado pelo convite. Helder. Jorge. Boa noite, Braulio. Rômulo. Helder, boa noite. Boa noite, Helder, Braulio. Até a próxima. É. Obrigado.